Em continuidade à série Daniel, Integridade diante do Senhor da História, nós faremos nesta noite a exposição do capítulo 2 deste livro. Quero relembrar pequenas informações importantes em relação ao contexto que nos auxiliarão na compreensão daquilo que o Senhor nosso Deus tem para nós nesta noite. Os acontecimentos de Daniel se dão no ano aproximado de 606 a.C. Era o ano do reinado de Joaquim, quando Nabucodonosor sitia Judá, Jerusalém, invade e leva primeiro os jovens nobres de Israel. Eles são conduzidos à Babilônia, cativos, estão ali agora na condição de prisioneiros e serão tratados na Babilônia nos primeiros anos como uma espécie de formação. Foi isso que nós vimos na semana passada no capítulo 1. Na formação babilônica, tentando tirar deles a sua cultura, fazê-los esquecer os seus deuses, esquecer a sua pátria. Nabucodonosor então reúne esses jovens nobres e faz com que eles recebam toda a cultura dos babilônicos, faça com que eles agora estejam inseridos em uma realidade que nada tinha a ver com as suas origens. Nesse momento, Daniel e seus amigos estão no grupo dos que foram levados para a Babilônia. Ali eles têm os seus nomes mudados, recebem nomes pagãos e agora estão em situação de servir a Deus com fidelidade e integridade no meio de um contexto completamente estranho, adverso e de oposição à sua fé. Vale falar agora então, no aspecto de contexto literário, que Daniel está dividido em duas formas de linguagem. A primeira, do capítulo 1 ao 6, Daniel apresenta, por meio de narrativas, os acontecimentos de Daniel e com seus amigos. E nessa narrativa será demonstrada a integridade daqueles jovens. No segundo momento do livro, do capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel passa a ter uma linguagem profética, onde o Senhor trará o anúncio do juízo às nações, mostrará a restauração da nação e do povo dele, o povo de Israel. Por isso, então, na segunda parte do livro, nós estamos diante do Senhor da história, aquele que, por meio das profecias, mostrará que o controle e o governo absoluto de todas as coisas não está nas mãos da Babilônia, não está nas mãos dos impérios que sucederão à Babilônia, mas sempre esteve nas mãos do Senhor, nosso Deus, Senhor eterno, Deus absoluto da história. Por isso, o tema da nossa série, integridade diante do Senhor da história. Nós temos, então, nesta simples frase, o resumo daquilo que vem a ser o conteúdo de Daniel. Feito estas considerações em relação ao nosso contexto, quero introduzir o nosso sermão, que tem por título Fé no Rei dos Reis. Fé no Rei dos Reis. Em situações caóticas, em que nós recebemos uma notícia do caos, desesperadora, daquelas que nos deixam arrepiados, assustados. Talvez uma notícia de uma guerra, talvez uma notícia de um grande levante de inimigos contra você, de acusações contra você, num cenário de caos, num cenário de adversidades. O que devemos fazer? Como nos portar, a quem recorrer, quando o cenário é completamente contrário, caótico, medonho, pavoroso, o que fazer? Uma outra pergunta, quando diante de nós estão grandes desafios, aqueles maiores do que os que nós estamos acostumados a vencer dia a dia, o que fazer, como nos portar, a quem recorrer? Na semelhança de uma situação de caos, em que eu dei o exemplo, talvez, de uma situação de guerra, pense agora em uma situação de um grande desafio. Talvez assumir um ministério da qual você nunca trabalhou, talvez exercer uma nova função na sua empresa que você não se vê preparado para ela,
talvez um novo curso, uma nova faculdade para os nossos jovens que estão aqui e iniciarão agora a vida acadêmica do nível superior. Diante desses grandes desafios que parecem também nos assustar, o que fazer e a quem recorrer? Buscando responder essas perguntas, nós veremos a narrativa do capítulo 2 de Daniel, que nos mostrou que em meio a uma situação de caos e de um grande desafio, nós devemos ter fé no Rei dos Reis. Eu convido você a acompanhar a leitura de Daniel, capítulo 2, que diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram estes sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos então a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para a proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa a algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem eles também mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, o encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso então Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia.
entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um, dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa, e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que se feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei dos seis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte, como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, as ligações, as juntas, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois do que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, a ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes.
Disse o rei a Daniel: certamente vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios das províncias da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, reinando em absoluto sobre todas as coisas, onde absolutamente nada poderia atingi-lo, nada poderia destroná-lo, nada poderia afetar o seu reinado, está ali, em condição excelsa, suprema. Nada pode me atingir. Parece alguém que está muito confiante da sua situação. Alguém inatingível, inexpugnável, inabalável. Alguém que não poderia ser abalado por qualquer outro povo, exército ou rei. Mas de repente um simples sonho tira a sua paz. Alguém que não temia naquele momento, dado o tamanho do seu império, nenhum exército, nenhum rei, nenhuma cavalaria ou artilharia, de repente tem um sonho, e por conta deste sonho se perturba. E a palavra perturbou o coração é a palavra hebraica usada para golpe. Aquele rei que não poderia ser golpeado por outros reis e nações, foi golpeado então por um sonho. O grande, arrogante e confiante rei, agora se viu em condição de grande temor, pavor. Ele está perturbado. O inabalável temeu diante de uma simples visão. O que faz então o rei? Este rei que é ímpio, que não teme a Deus, que não conhece o Senhor dos senhores, que se apresenta em uma situação de caos, onde ele entende que a visão que lhe foi dada refletia a verdade dos fatos que iriam acontecer. Ele se vê então em um caos anunciado, mas não tem a quem recorrer, porque ele não teme ao verdadeiro Deus, ao Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, ao eterno Deus. Quando não se tem ao Senhor para recorrer, se recorre ao que se tem. Então, cada um recorre ao que tem ao seu alcance. E o que tinha ao alcance do rei? Em uma situação de caos, onde ele não temia ao Deus e ao Senhor dos senhores, recorre ao que dá. E o que tem para hoje? São os magos, homens tidos por sábios, são os encantadores. Encantadores eram espécies de astrólogos, que faziam as previsões e auxiliavam nas decisões de sabedorias a partir da análise e estudo dos astros celestes. Então você tem aqui talvez um lado mais racional e científico. Reúnam sábios, homens inteligentes, homens doutorados em suas muitas áreas. E nós não estamos falando de um ou dois. Lembre-se anteriormente, no capítulo 1, que Nabucodonosor reúne prodígios intelectuais de todas as nações. Jovens cursados em muitos idiomas, jovens que eram brilhantes intelectualmente, são estes aqueles que vão estar na presença do rei. São estes os sábios inteligentes que Nabucodonosor chama. Espera lá, eu não juntei gente sábia de todas as terras? Eu não juntei os melhores sábios de cada uma das terras que eu conquistei? Então tragam todos aqui. Quero consultar esses sábios. Quero consultar os encantadores. Aqueles que fazem os estudos dos astros para então determinar o futuro. Tragam estes que são inteligentes, doutos na ciência, talvez pela razão, e boa lógica, e boa ciência, me darão a resposta para o meu sonho. Mas ele também chama feiticeiros. Ora, se a ciência não der o jeito, talvez aquilo que está oculto,
talvez aqueles que reinam lá embaixo podem ajudar o rei, porque cada um recorre ao que tem, cada um busca o que dá. Então tragam os feiticeiros. Se a resposta não vier das coisas que são reais, das coisas que são compreensíveis, talvez venha de tudo quanto que é tipo de entidade maligna. Tragam os feiticeiros. Talvez estes me respondam o meu sonho. Tragam também os caldeus. Nessa busca, talvez, por uma resposta metafísica, transcendente, que vai além da razão que os sábios e os astrólogos podiam lhe dar, ele chama então aqueles que lidavam com as forças ocultas, e chamam os caldeus, uma casta sacerdotal, que lidavam com divindades. Então pronto, me cerquei de tudo que pode me dar resposta. Chamei homens sábios, chamei astrólogos estudiosos, chamei também aqueles que lidam com as forças ocultas, e chamei até com aqueles que lidam também com as divindades. Se não vier resposta de nenhum desses lados, então não tenho o que fazer. Nabucodonosor, em um momento de caos, recorre ao que tem, recorre ao que dá. Consegue ele as suas respostas? A gente sabe que não. Mas é interessante como se dá a conversa do rei com esses. Ele chama aqueles homens e eles respondem: salve o rei. Estamos aqui. Em prontidão queremos o teu bem. Diz o rei. E o rei fala: olha, eu vou falar o meu sonho para vocês, eu quero que vocês interpretem. Mas fica bem claro o seguinte: se vocês não interpretarem, eu vou matar vocês, vou despedaçar vocês. E vou destruir toda a casa de vocês. Tudo vai ficar em monturo, num pó, aquele montoado de pó. É isso que vai restar da casa de vocês, se vocês não responderem os meus sonhos. Interpretarem aquilo que eu sonhei. Então aqueles homens olham para o rei e falam: diz, ó rei. Alguma coisa entre linhas ficou aqui que não nos foi registrado. O rei percebe que eles estavam querendo ganhar tempo, é o que o texto diz. Nós não sabemos como, mas talvez pela aparência de desespero. Imagina, você está ali com uma pessoa inteligente, sábia, alguém muito bom naquilo que você faz, e te chamam para dar uma consultoria. Então você vai: ok, estou aqui, rei. Salve, rei, estou aqui. Em que você precisa da minha ajuda? Daqui a pouco o rei vira e fala: é o seguinte, eu quero a sua ajuda, mas se não for ajuda pontual, certinha, do jeito que eu preciso, eu vou te despedaçar e vou acabar com sua família. O abatimento deveria estar exposto, explícito, no rosto de cada um daqueles. O rei olha para eles então e fala: olha, eu percebo que vocês estão querendo ganhar tempo. Eu estou pressentindo que isso não vai dar certo. O rei temeu uma situação muito interessante. Veja comigo o verso 9. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença. Quem eram os sábios que estavam diante do rei? Os magos, os encantadores, os feiticeiros. Eram homens de nações estrangeiras. De nações que a Babilônia tinha chegado e convidado para estar no palácio? Não. De nações que foram invadidas pela Babilônia. A situação desses homens aqui, a quem Nabucodonosor vai consultar, era a mesma situação de Daniel e seus amigos. Homens que foram arrancados de sua terra, arrancados de sua família, e agora estavam ali na mão do rei inimigo. Qual foi o temor do rei? Espera lá. Se esses camaradas quiserem me enrolar, eles vão combinar alguma coisa entre eles, vão me contar alguma história, e talvez eles estejam conspirando entre si contra mim. Alguém, quando chega nesse nível de poder que Nabucodonosor chegou, desconfia até da sombra. O tempo todo a pessoa vive em tensão. Tem alguém desconfiando, tem alguém fazendo alguma coisa para mim. Senhor, bom dia. Opa, bom dia por quê? O que você está planejando? Ele era a maior autoridade viva naquele momento.
estava temendo a conspiração até mesmo dentre os seus sábios. Então ele teve uma estratégia muito inteligente. Querendo talvez abrir uma chance para aqueles homens, ele fala o seguinte: vamos facilitar. Para que vocês não fiquem chutando qualquer interpretação, digam um sonho. Porque se vocês acertarem o sonho, se vocês souberem o sonho que eu ainda não compartilhei com vocês, que só eu sei porque estava na minha cabeça, pronto, aí eu já vou entender que realmente eu posso dar crédito ao que vocês vão me dizer. Porque vocês podem conspirar entre vocês qualquer história para me levar. Mas não dá para vocês conspirarem e planejarem uma resposta em relação ao que eu sonhei. Porque o que eu sonhei, eu sei. Pois bem, qual foi a resposta destes homens? Isso é muito interessante. Veja comigo a limitação dos homens, verso 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. O rei, é o seguinte: você quer que a gente fale o que você sonhou? Não dá. Quem são estes que vão falar isso? O grupo dos caldeus, a casta daqueles que lidavam com a espiritualidade. É interessante isso, porque na ideia do texto de nos conduzir à exaltação a Deus, os que vão responder que era impossível aos homens, não são os da ciência, são os da divindade. Olha que coisa interessante. Se fossem os homens versados na ciência, os magos sábios, os astrólogos, racionalmente, eles diriam: rei, impossível. Isso não é humanamente possível, rei. Você está pedindo para a gente algo que não dá. Mas quem se levanta e vai reconhecer não apenas a sua incapacidade, mas também a incapacidade dos seus deuses, são aqueles sacerdotes, aqueles que lidavam com a divindade, dizendo algo como do tipo: é impossível que a gente saiba. Porque nós não temos um Deus que nos possa dar essa resposta. Eles vão continuar neste ato de humilhação. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum homem. Ô rei, o que você está pedindo para a gente é tão impossível que só para você ter uma ideia, só para você não achar que a gente está com má vontade, nenhum Deus na terra vai fazer esse pedido. Sonhei com uma coisa, diz aí o que eu sonhei. Ninguém vai fazer isso, rei. Não tem cabimento, não tem juízo isso que você está nos pedindo. Nenhum rei faria esse pedido. Na cabeça daqueles homens, só alguém que não era mortal poderia dar essa resposta. E a sequência do texto diz, verso 11: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Agora olha que tristeza da visão religiosa daqueles homens. Somente os deuses podem responder, e estes não moram com os homens. Na religiosidade deles, o Deus deles estava distante demais. Essa resposta, rei, só um Deus pode dar. Mas tem um problema. Os deuses a quem nós servimos não se relacionam conosco. Na hora do caos, na hora da dificuldade, cada um recorre ao que tem. Cada um busca o que dá. O rei buscou aqueles homens, e aqueles homens mostraram a sua limitação. Mostraram a limitação dos seus deuses. Eles existem, talvez eles até possam dar uma resposta, claro, na visão deles. Mas, rei, é impossível, porque estes que estão acima demais não se relacionam conosco. Então, o rei logo vai dar um decreto. Chama Arioque, o chefe da guarda, fala: Arioque, pronto, já tem um decreto aqui. Se esses camaradas não servem para me revelar um sonho, mata todo mundo. Eu fico pensando em Nabucodonosor, igual o nosso pai, e vou explicar o porquê. Nosso pai vai lá e paga o curso de inglês para a gente, né?
A gente faz 1 ano, né, 2 anos, 3 anos, 4 anos no curso de inglês, né? Aí um dia vai um americano, missionário, porque sempre é um missionário americano, vai na igreja. Aí seu pai fala, agora eu vou fazer valer cada centavo desse investimento que eu estou fazendo nesse menino há 4 anos. Ô filho, vem cá, vem. Vai falar com o missionário, americano. Aqui, meu filho fala inglês. Aí você olha para o americano e fala assim, I don't know. I don't know. No speak. Aí seu pai fala, menino, mas eu paguei os 4 anos, você não presta para nada. Todo investimento que eu fiz em você não serviu para nada. A hora que eu preciso, você não me revela o que eu preciso saber. Pois bem, essa foi a situação de Nabucodonosor. Quando a gente lê no capítulo 1, o que Nabucodonosor fez? Tragam os sábios, ponham todos eles juntos, deem as finas iguarias e investimento alto. Vamos trazer esses camaradas e fazerem comer do melhor. Experimentar das riquezas da Babilônia. Eles vão compartilhar a cultura, a ciência, a arte, todo o conhecimento entre si, porque eu quero bons conselheiros ao meu lado. Pois bem, passado 2 anos, que é o que diz o início do capítulo 2, esse rei agora precisa. E ele chama esses camaradas. E eles falam, rei, não tem homem mortal nessa terra que pode responder. Qual é a decisão óbvia do rei? Rapaz, eu estou investindo em vocês há 2 anos, eu reuni os melhores sábios, eu estou colocando a melhor comida do palácio, e esses infelizes não servem para revelar um sonho, então mata todo mundo. Talvez a gente possa pensar, o rei foi duro demais. Não, o rei está indignado. Eu só chamei esses caras aqui, só tive compaixão deles, estou investindo neles, e na hora que eu preciso, eles não vão poder me ajudar? Então mata, Arioque, não serve para nada não. Arranca a cabeça desses camaradas, despedaça eles que já deu. Vou buscar outros. Esse não presta. Arioque vai atrás de Daniel. Porque Daniel está entre esse grupo dos sábios. Daniel é aquele aluno bonzinho que toma suspensão com a sala inteira quando um faz bagunça, sabe? Vai tomar suspensão por todo mundo. Chega Arioque e fala, bora, vamos te levar. Vai morrer todo mundo. Opa, como assim? O que está acontecendo? Fala para mim por que o rei está tão bravo, tão determinado, numa atitude tão assim, rígida. Arioque explica para ele a situação. Daniel para e fala o seguinte, Arioque, faz o seguinte, fala para o rei que eu vou revelar esse negócio aí. Fala para o rei que eu vou dar a interpretação desse sonho. Só peço a ele um tempo. E o rei concede esse tempo. O que faz Daniel? Sai da presença do rei, vai até os seus amigos. Gente, reunião de oração, agora. Lá em casa, todo mundo, reunião de oração. Nós precisamos orar para pedir misericórdia ao Deus do céu, para que Ele resolva isso daqui pela gente. Porque na hora do caos e na hora de grandes desafios, cada um recorre ao que tem. O rei recorreu aos magos, mas agora Daniel vai recorrer ao seu Deus. O rei estava em caos, e no seu caos recorre aos magos. Daniel está diante de um grande desafio, e para este desafio ele recorre ao que tem, e o que ele tem é o Senhor dos Senhores. O que ele tem é aquele Deus que pode dar todas as respostas. Então ele convoca os seus amigos, vamos orar, porque o Deus do céu nos dará a interpretação deste sonho do rei. Diz o texto que numa visão à noite recebeu Daniel a interpretação do sonho. E Daniel faz algo que é lindo, belíssimo. Versos 20 a 23. Disse Daniel, agora em oração, feliz da vida por ter recebido do Senhor a revelação. Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel vai louvar a este Deus, o Rei dos Reis, a quem ele depositou a sua fé, em quem ele depositou a sua fé. Daniel louva a Deus primeiro pela sabedoria e poder.
Nabucodonosor tinha poder. Podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas faltava a ele sabedoria. Meu Deus não é assim. Ele reúne as duas coisas. É aquele que sabe tudo e pode todas as coisas. Ele louvou ao Senhor segundo, porque o Senhor é absoluto em todo o tempo, rege todas as estações. Ele é o Senhor do tempo. Eu te louvo, ó Deus, porque cada dia da história foi escrito, contado, determinado, conduzido, preservado pelo Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é Deus soberano, remove reis, estabelece reis. Enquanto Nabucodonosor pensa que pode fazer o que quiser, com qualquer povo e nação, Daniel diz, eu tenho um Deus que faz o que quiser com Nabucodonosor e com qualquer outro rei. Então Daniel louva a Deus pela sua sabedoria, por ser ele o Senhor do tempo, porque é ele quem age soberanamente, colocando e tirando reis, porque ele deu a Daniel sabedoria e entendimento para resolver a questão do rei. E quinto, porque Deus conhece todas as coisas e ao Senhor nenhum mistério prevalece, resiste, nada fica em trevas, nele reside a luz. Na hora do caos, de um grande desafio, como interpretar o sonho de um rei e salvar um bocado de gente, o que fazer? Recorra ao que tem. E o que você tem? A ciência e os falsos deuses? Era isso que Nabucodonosor tem. Ou você tem o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Quando este Deus te der a vitória em meio aos desafios e caos, quando você recorrer a Ele, louve, adore o nome do Senhor. Daniel então vai para a presença do rei. Agora ele chega para o rei e vai dar a interpretação. É interessante que nos versos 26 e 27, quando Arioque vai anunciar a entrada de Daniel no palácio, irmãos, eu imagino toda a tensão nesse momento. É um pênalti na final do campeonato. Mais do que isso. Eu fico imaginando o seguinte, Daniel fala, o rei, determina um tempo aí, 30 dias, 10 dias, 20 dias, determina um tempo, e eu vou trazer a interpretação. Aqueles camaradas, os outros colegas, que fizeram faculdade junto com Daniel, a faculdade da Babilônia, deveriam estar ali tremendo nas bases, falando, Senhor não, né, porque eles não criam em Deus, né, mas pensando, rapaz, Daniel tem que conseguir. Se Daniel não conseguir, a gente vai morrer. A gente vai morrer, Daniel, ajuda a gente, Daniel. É contigo, garoto, vai lá. Aí daqui a pouco Daniel chega no palácio. Eu fico imaginando todos esses sábios que estavam no palácio e assistiam na presença do rei, é isso que diz o capítulo 1, todo mundo agora na expectativa, é hoje. Agora Daniel foi ter a marca do pênalti. Se Daniel errar, morremos. É agora a hora. Aí Arioque entra na presença do rei e fala, encontrei alguém que vai agora dar a interpretação e agora é com ele. Todos os holofotes estavam em Daniel. Daniel estava agora prestes a atingir a glória. Mas veja o que Daniel faz, verso 28. Verso 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Um dos maiores artilheiros dos nossos dias, maior jogador de futebol do mundo,
seguindo a nossa ilustração da marca do pênalti, sendo justo e honesto a ela, já comemorou vários de seus gols com o sinal, dizendo: eu estou aqui. Agora era a hora de Daniel brilhar, de Daniel ter a glória. Agora era a hora que Daniel podia falar: estou aqui. E o que Daniel vai dizer? Mago nenhum, encantador nenhum, eu não posso, mas o Deus do céu te fez saber as coisas que hão de acontecer. Toda a glória a este Deus. É o propósito de Daniel. Essa era a hora dele poder virar e falar: ah, rei, esses caras aí não conseguiram? Eu vou lá. Rei, eu fiz, eu consegui. Um só sabe. Este Deus sabe. E a glória vai para este Deus. E Daniel, então, revela o sonho do rei. Como proposto aos outros, a ideia era o quê? Que aqueles homens primeiro falassem o que o rei tinha sonhado. E depois a interpretação. Pois bem, é o que Daniel vai fazer. Ô rei, você sonhou o seguinte: uma grande estátua, enorme e ao mesmo tempo pavorosa. Rei, a cabeça dessa estátua era de ouro, o seu peito e braços de prata, mais abaixo, a sua barriga, o seu ventre, de bronze, as pernas e pés de ferro e barro. Não foi isso, rei? Exatamente. Pois bem, rei, vou te falar a interpretação agora. O rei, a cabeça de ouro é você. Deus te colocou para reinar sobre todas as terras. E Daniel chama Nabucodonosor de rei dos reis. O rei que estava sobre qualquer outro rei daquela terra. O reino que estava sobre qualquer outro reino daquela terra. E ele fala: a cabeça de ouro é você. Tudo está subjugado ao seu poder. Deus te colocou nessa condição. E Daniel faz o rei lembrar de quem o colocou ali. Foi Deus. Deus te colocou como cabeça de todos os outros reinos. Abaixo de ti um reino menor que o seu. Se o primeiro reino, a cabeça de ouro, era a Babilônia, o segundo reino, o reino de prata, peito e braços, era a Pérsia. O império Medo-Persa, que sucede a Babilônia. 2 braços porque foram 2 nações reinando, os medos e os persas. De prata, muito provavelmente por conta dos altos tributos que os medos e persas colocavam sobre as suas nações, sobre os povos. Enquanto a Babilônia simplesmente, talvez até por sede de sangue, chegava e invadia sem muito acordo, os medos tentavam até comprar a fidelidade dos seus súditos. Isso é visto, por exemplo, naquele filme dos 300, quando os persas chegam em Esparta e propõem um acordo. Então o mensageiro persa é atirado no poço. Porque esta era a proposta dos persas. Ora, não vou ficar brigando à toa. A gente cobra de vocês um valor, um tributo alto, vocês nos pagam e fica tudo certo. A prata, o dinheiro, o império que arrecadou muitos tributos. Mais adiante do ventre, de onde se dá todas as emoções, volições e sentimentos, a Grécia. O império que sucedeu os persas e deixou para nós um grande legado cultural, artístico, de sabedoria, a filosofia. Mais abaixo, um quarto reino, o Império Romano, de barro e ferro. Algo interessante isso quando nós analisamos o Império Romano. Tinha a força do ferro, que esmiuça todas as coisas. Receberam todas as estratégias de guerra produzidas por Alexandre o Grande, o grego, aplicaram isso com excelência. As formações romanas de guerra na batalha eram insuperáveis.
No entanto, era um reino dividido, tal qual diz o texto aqui por Daniel. Dividido pela corrupção interna. Um império muito grande, distante de Roma, onde muitas trapaças, muitas conspirações se davam, dividiam o império o tempo todo. O império com muitas revoltas das tribos e dos povos, os bárbaros que iam se revoltando contra o império, e tempos em tempos, então, Roma precisava ficar ali lutando em suas províncias para garantir o seu reinado. Barro e ferro. A força do ferro, o barro enlodado da corrupção e das muitas revoltas bárbaras que tiveram no império. Articulações ali de ferro que poderiam garantir para Roma o estar sob o poder até hoje, mas ao mesmo tempo muita coisa errada num reino dividido que o levou ao fracasso. Pois bem, Daniel deu a interpretação. O rei então ficou admirado e reconheceu, não a Deus como Deus de Daniel. O Deus de Daniel é Deus sobre todos os outros. Porque enquanto os outros deuses não vêm para morar com os seus e falar com os seus, o Deus de Daniel deu a ele então o sonho e a visão, a interpretação do que eu sonhei. O rei então trouxe muitas riquezas, prêmios, glórias para Daniel. Colocou Daniel como chefe de todos os sábios. Colocou Daniel como administrador da cidade da Babilônia, a maior de todas. E a pedido de Daniel, colocou os amigos dele como chefe das províncias da Babilônia. Na história vista, na narrativa do capítulo 2 de Daniel, o que nós aprendemos? E divido as nossas aplicações em duas. Primeiro, tenha a fé que Daniel teve. E começo a dizer acerca dessa fé. Valorize o tempo. Saber esperar é uma grande demonstração da nossa fé em Deus. Quando a gente se desespera, está louco ali por uma resposta, logo, 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 tão logo, nós demonstramos o quanto não conseguimos crer no poder do Senhor de tratar o caos e vencer os desafios por nós. Saiba esperar. Daniel foi buscar tempo. Ô rei, concede para mim um tempo. É o que eu preciso. Eu tenho fé no meu Deus e sei que Ele vai me responder. Mas sei que isso não vai ser da hora para outra. Quando nós temos fé, sabemos esperar em Deus, sabemos aguardar o tempo de Deus, sabemos que o nosso Deus não vai se adiantar, nem se atrasar, mas é socorro bem presente na hora da angústia. Sobre essa fé de Daniel, compartilhe os seus desafios com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo. Pois como aprendemos no texto de Tiago, capítulo 5, 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Nós temos, irmãos, a quem recorrer. O rei não tinha. O rei foi recorrer às ciências deste mundo. O rei foi recorrer aos deuses deste mundo. Mas nós não precisamos nos valer disso. Nós temos o Senhor dos senhores. Então busquemos em oração. Vamos nos reunir com os nossos irmãos e falar, olha, nós cremos em um Deus e a Ele nós clamamos, junte-se a mim, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos crer que Ele responderá às nossas orações. Cada um recorre ao que tem, se você tem Deus, recorra a Ele. Pare de ficar buscando as respostas de como educar seus filhos, criar seus filhos, salvar seu casamento, nas filosofias e sabedorias deste mundo. Nos muitos reis e deuses que imperam no coração dos homens. Vá buscar a solução para os seus problemas, o jeito certo de vencer seus desafios no Senhor, por meio da oração. Confie e espere em Deus. Ele te dará as respostas. E ainda sobre esta fé de Daniel, quando o Senhor te responder, tenha humildade e adore a Ele. Ah, Senhor, me ajuda nessa prova, me ajuda nessa luta. Senhor, são tantos desafios, são tantos sonhos, eu quero terminar minha faculdade, eu quero avançar, eu preciso melhorar aqui no meu trabalho, Senhor, me ajuda. Aí tudo dá certo.
Aí alguém chega para você e fala, rapaz, que coisa boa, né? Concluiu aí, foi bem. Realmente, me esforcei muito por isso. Olha, foram anos de muita luta, muita dificuldade. Por isso que agora eu quero reunir minha família, a gente vai fazer um grande churrasco, vamos comemorar isso, porque não foi fácil eu chegar até aqui. Mas ninguém mais faz um culto de formatura. Ninguém fala, eu quero reunir minha família para agradecer ao Deus do céu que me capacitou para essa conquista, para esta vitória. Eu quero reunir a minha família lá na minha casa para agradecer ao Deus que me deu a condição de comprar a minha casa. Porque não foi o meu salário, não foram as minhas horas extras, não foi o meu esforço, mas foi o Deus do céu que me concedeu a vitória diante dos desafios da minha vida. Saiba louvar e adorar a Deus. Daniel não saiu por ali, talvez no pátio da sua faculdade na Babilônia, chamando todos e falando, olha, salvei vocês, hein? Consegui agora eu sei a interpretação. Não, ele vai louvar e adorar a Deus. O Senhor é o Deus sábio, não eu. O Senhor é o Deus sobre o tempo. O Senhor é o Deus que não conhece mistérios, mas tudo revela e traz à luz. Então a ti eu louvo, Deus de meus pais. Adore a Deus nos dias de vitória. Celebre a Ele quando você vencer e tudo estiver indo muito bem. Para de bater no peito e falar, conquistei com muito esforço. E diga, Deus me deu pela sua graça e misericórdia. Porque é Ele quem coloca os reis e tira os reis. É Ele quem nos dá vitórias. É Ele quem nos faz passar também por derrotas para nos ensinar em todas as coisas. Segunda aplicação, lembre-se de quem é o Rei dos Reis. Na visão de Nabucodonosor, era uma visão das coisas que iriam acontecer adiante. E você precisa lembrar que o seu rei é o Deus fiel em todas as suas promessas. Aquele a quem nós cantamos, tu és fiel, Senhor, o Deus que cumpre todas as suas palavras. E a visão dada ao rei, interpretada por Daniel, foi cumprida à risca. A Babilônia, um reino menor, outro e outro, mas todos caíram. O Senhor cumpre as suas promessas. Ele faz valer a sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. Lembre-se que o seu Deus é o Deus fiel e é também aquele que tem a história em suas mãos. Não é a Babilônia, a Pérsia, Grécia, Roma ou qualquer outro povo, nação ou rei que conduz a história. É Deus quem rege e governa todas as coisas. É Ele e tão somente Ele, o Rei dos Reis. E por isso, então, eu encerro falando do reino de Cristo que triunfará para todo sempre. Nabucodonosor não viu apenas a estátua, mas viu também uma pedra cortada ao meio, sem auxílio de mãos. Algo sobrenatural levantou esta pedra, que agora vem para despedaçar os reinos. Mas diferente de todos os outros materiais que foram postos ou levantados, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, pernas e pés de barro e ferro, que estavam no poder e ruíram, que em algum momento ocuparam lugar de governo, mas caíram. Vem agora esta pedra, derruba, esmiuça, destrói todos os reinos e estabelece um reino que é para sempre. E esta pedra é o Senhor Jesus Cristo, este rei é o Senhor Jesus Cristo, e este é o reino de Deus, implantado pelo Senhor, que destrói os reinos deste mundo, e estabelece para todo sempre o reino do Senhor, que vai a toda a terra. É o que nós lemos na vitória do Senhor, quando expulso foi Satanás do céu. Quando lemos em Apocalipse, capítulo de número 14, no momento em que Satanás é expulso do céu, quando Cristo na cruz morre e vence todo escrito de dívida e paga toda a dívida que era contra nós, no céu se ouve um louvor que diz, o reino deste mundo se tornou o do Senhor. Glórias sejam dadas a Ele. Não é Nabucodonosor, não é Alexandre o Grande, Ciro o Persa, qualquer um dos grandes imperadores romanos, mas é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Tenhamos a nossa fé nele. E encerro dizendo que Cristo não veio apenas
para estabelecer o reino de Deus nesta terra. Não veio apenas para destronar os falsos reis e os falsos reinos. Cristo veio para garantir lugar aos seus súditos neste reino vitorioso. E ele fez isso morrendo na cruz, pagando o preço que garantia o acesso a estes teus súditos neste reino de glória. E a única coisa que nós precisamos para fazer parte deste reino, que é perpétuo, triunfante, para todo sempre, é crer neste Cristo, nos devotarmos a este Rei. Que esta seja uma realidade em sua vida, que você se entregue a este Deus e demonstre isso na prática. Quando o caos bater à sua porta, busque o socorro no Rei dos Reis. É isso que um súdito faz. É isso que alguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida faz. Quando os desafios se agigantarem diante de você, busque o Rei dos Reis. É isso que um súdito faz. Se você não tem buscado o seu Deus, o seu Rei, é porque você não é súdito. Então entregue o quanto antes a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, senão você não terá parte com Ele no reino que é dele.